pessoal, meu nome é Natália de Barros, sou aluna do segundo período de nutrição e hoje, com o objetivo de finalizar a matéria de metodologia da pesquisa, vou ensinar vocês como editar trabalhos através do Google Docs. O objetivo e as vantagens de se fazer um trabalho pelo Google Docs é que nele a gente pode compartilhar com os colegas para que eles possuam acesso ao documento como editor, comentarista e leitor. O editor ele pode fazer qualquer modificação no texto. O comentarista ele faz sugestões e comentários. E o leitor ele apenas vai conseguir ler o texto. Além disso, o Google Docs é uma ferramenta extremamente funcional que pode ser acessada através de qualquer computador sem precisar baixar e que todo mundo pode ter acesso, basta ter um e-mail. Então, a primeira coisa que devemos fazer em um trabalho acadêmico é a capa do trabalho. Inicialmente, vamos inserir a margem no trabalho. Para inserir a margem, segundo as normas da FANUT, é bem simples. Nós vamos em arquivo, descemos, configuração da página, e aqui vai já estar em A4, e aí iremos colocar parte superior 3, parte inferior 2, parte esquerda 3 e direita 2. Aplicamos e automaticamente vai ser aplicado à página essas configurações. A capa deve conter o nome da instituição, que é em Arial 12, centralizado. Toda a capa irá ser centralizada, então eu já vou centralizar para vocês tudo. Após centralizar, temos que aplicar as normas e tamanhos corretos. O nome da instituição é Arial 12. O nome dos alunos é Arial 14. E o título do trabalho será em Arial 16 e em negrito. Ao final da capa também deve conter o nome da cidade em que foi realizado o trabalho e o ano. E ele também será em Arial 12. Em seguida, vamos para a folha de rosto. A folha de rosto deve seguir as mesmas numerações da capa. A folha de rosto, então, terá o nome dos alunos em Arial 14, o nome do trabalho em Arial 16 e em negrito. E, além disso, na folha de rosto possui uma breve explicação sobre o que se trata o trabalho e as orientadoras. Essa breve alinhado com o número 7, que é marcado aqui na régua. E é sempre bom lembrar que esse texto vai ser em Arial 12, o título Arial 16 e os nomes Arial 14. Aqui haverá um espaço entre o texto e as orientadoras. E aqui embaixo, ao final da página, também em Arial 12, também irá conter o nome da cidade e o ano de 2020 na folha de rosto. Lembrando que a folha de rosto e a capa devem ser sempre no espaçamento simples, ou seja, espaçamento 1. Já está aplicado. Oi, pessoal! Eu sou a Mariana e vou dar continuidade à formatação do trabalho. Bem, a próxima etapa é o sumário. Como ele depende do número das páginas, eu irei deixá-lo por último, após terminar de formatar o texto e o pós-texto. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a estrutura dos trabalhos acadêmicos. O pré-texto é composto por capa, folha de rosto e sumário. O texto é composto por introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão, e conclusão ou conclusões. Já o pós-texto é composto por referências e pelo apêndice, que é quando o material é elaborado pelo próprio autor e foi usado para completar o texto, complementar. Já o anexo, que também faz parte do pós-texto, é quando o material não foi elaborado pelo autor, mas também foi usado para complementar e fundamentar. Lembrando que esses dois últimos, tanto o apêndice quanto o anexo, não são obrigatórios, são opcionais. Aqui no texto, vamos nos atentar aos títulos das seções. Os títulos das seções primárias são em caixa alta e em negrito. Eles devem ser separados dos textos que os sucedem por 2 espaços.
Já os títulos de seções secundárias também são em caixa alta, mas não são em negrito, como vocês podem ver. E eles são separados do texto que os precede por 2 espaços e do texto que os sucede por 1 espaço. Importante também dizer que os textos têm parágrafos, são iniciados por parágrafos. Logo, você deve clicar a tecla Tab do lado esquerdo superior do teclado para que o parágrafo seja efetuado. O texto tem que estar todo justificado, então sempre observar se ele está justificado, que é clicando nessa teclinha aqui. Bem, agora falaremos sobre esse título secundário chamado espaçamento. Primeira coisa que vocês precisam entender é que o pré-texto e o pós-texto têm um espaçamento simples, de 1 centímetro. E todo o texto tem um espaçamento de 1,5. Então, para conferir, bem, todo pré-texto selecionado. E aqui vem nesse símbolozinho e confere se está no espaçamento simples. Então, correto. Agora, no texto, a mesma coisa. Todo o texto foi selecionado. E a gente vem e confere. 1,5. Correto. Agora, vamos analisar o pós-texto. Ele tem que estar em 5. Então, correto. Foi adicionado. É sempre importante também a gente observar esse espaçamento aqui. Se quando você selecionar, aqui estiver escrito remover espaço depois do parágrafo, é porque está havendo um espaço. Então, sempre é bom a gente clicar para que ele retire e o texto fique mais ajustado sem esses grandes espaços. Agora, falaremos sobre a quebra de página e a paginação, para podermos enumerar as páginas que serão fundamentais para a montagem do sumário. Aproveitando que temos uma seção terciária, irei falar sobre ela. A primeira coisa a se observar é que ela não é em caixa alta, e em caixa baixa e em negrito, como vocês podem ver. Além disso, ela é separada do texto que a precede por 1 espaço, mas não é separada por nenhum espaço do texto que a sucede, como vocês podem perceber. Voltei aqui no início para falar de como funciona a paginação. A contagem das folhas é iniciada na folha de rosto. Logo, a capa é a folha 0. 0, 1, 2, 3. Apesar de ser iniciada na folha de rosto, as folhas são enumeradas apenas a partir da introdução. Logo, o número só vai aparecer aqui, que é o número 3. Para nós fazermos isso, primeiro nós temos que quebrar a página. Então, nós clicamos aqui no sumário e aqui, ó, em inserir, quebra de seção, próxima página. Vocês podem observar que ele veio para cá. É sempre normal haver uma desconfiguração, mas depois é só voltar tranquilo, tá bom? Então, aqui nós temos. Nós retornamos em inserir, número de página, e ela é no canto superior direito. Então, temos que selecionar essa opção. A primeira coisa a se fazer é desvincular das seções anteriores. Então, você clica aqui para tirar isso e sobe para que possa apagar esse número, uma vez que essas páginas não exibirão o número. Então, quando você apaga esse, automaticamente a folha de rosto e a capa também são apagados. Agora, voltamos aqui na introdução, aqui, ó, na página da introdução. A primeira coisa, ó, é no canto superior direito, então, certo? Será a página 3. O número é escrito em Arial, fonte 10, certo? Então, sempre temos que fazer essa alteração. A partir disso, selecionado, nós clicamos em Opções, Números de Página, Iniciar em, como eu expliquei, vai iniciar na página 3 e Aplicar. Agora, dá 2 cliques, você pode observar que todo o texto foi enumerado. Lembrando que é a partir da introdução. Agora, é só corrigir os espaços que foram dados. Prontinho. Tudo no lugar novamente. Agora, falaremos sobre as referências. Elas são em caixa alta,
centralizadas e em negrito, e também separadas do texto que as sucede por dois espaços simples. Agora, observando as referências a qual utilizamos, primeiro nós temos esse site aqui, que foi o que gerou as palavras para que nós pudéssemos preencher os espaços de texto, também conhecido como ente linguiça. Aqui nós temos o nome dele, a sua especificação, aqui é onde ele se encontra disponível, o link, e a data de acesso. Aqui, ó, é importante salientar que é só o dia, o mês e o ano. Nós não temos a palavra de nesses espaços aqui. Bem, as referências são separadas entre si por um espaço e também organizadas por ordem alfabética, como vocês podem perceber. Esse segundo documento aqui, o qual utilizamos, foi um documento que está disponível no site da FANUT, foi produzido pela professora Maria Margarete Veloso Naves, e foi o que nós utilizamos para poder montar todo o trabalho. O nome dele em negrito, Normas Gerais para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos na Faculdade de Nutrição da UFG, a cidade, o ano e o número de páginas. Aqui, como nós utilizamos um texto fictício gerado automaticamente pelo site Lipson, não vamos colocar uma citação, mas é importante lembrar que todo material bibliográfico usado no trabalho deve ser citado no texto. Quando observa-se as normas da FANUT, as citações elas são feitas pelo sistema autor-data. Todo documento citado no texto deve constar na lista de referência, ao final do trabalho. E todo documento que constar na lista de referência deve estar citado no texto. Como prometido, falarei agora do sumário. A maneira como eu ensinarei vocês a montá-los é diferente da forma que a professora Gláucia ensinou, mas também é de uma maneira bem simples, aqui no Google Docs. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a palavra sumário é centralizada, caixa alta e negrito. Primeiro selecionamos os títulos das seções primárias. Nós vimos aqui, clicamos em título, aplicar título 1. Após ter feito isso, muitas vezes acontece de sair a formatação, então é só colocar em negrito novamente. Agora aqui nós temos os títulos da seção secundária. Logo, título 2. Título 2, aplicar título 2. Agora vamos para o próximo título de seção primária. Título. Este é título 1, negrito. Título 2. E também temos o título 3. Agora é só continuar fazendo isso por todo o texto. Opa, ficou branco. Ó, aqui já está selecionado, mas só para mostrar para vocês título 1 e assim vai. Título 1. Após ter feito tudo isso, selecionado todos os títulos, dividido em título 1, título 2, título 3, nós iremos voltar ao sumário. Aqui, relembrar que, como as referências, o sumário tem um espaço de 2 para que inicie corretamente. Aí nós vemos em inserir sumário, dessa forma aqui, ó, com números de página. E já aparece conforme nós formatamos. Se você fizer alguma alteração lá embaixo, por exemplo, você vem aqui, seleciona e coloca ele como título 2, é só clicar, caso esteja errado, por exemplo, é só clicar aqui que ele vai atualizando, certo? Bem, agora nós vamos ajustar. Os números todos devem estar alinhados, estão todos alinhados, e as palavras também, portanto, com espaços que nós devemos colocar, ó. Ajustar principalmente porque, como o título de seção terciária é grande, portanto, todos têm que ficar na mesma linha. Bem, agora nós temos que conferir se está corretamente em negrito, ó. Referências devem estar em negrito e o resto está tudo certo.
Agora, nós temos que observar se existe um espaçamento entre o sumário e se o espaçamento está correto, que é de 1 centímetro simples. E aqui, ó, remover espaço. Portanto, a gente faz isso. Importante ressaltar também que entre o título de seção primária e o outro título de seção primária, há um espaço, certo? Como vocês podem observar aqui. Agora, irei adicionar esses pontinhos. E é sempre bom deixar um espaço entre a palavra e os pontos e o número e os pontos. Então, e todos alinhados também, ok? Atente sempre se os pontinhos e os números não estão em negrito, independente se é seção primária ou secundária ou terciária. Sempre confira se as páginas estão corretas de acordo com o texto. Agora, para poder salvar o trabalho em PDF, é só vir aqui em Arquivo, fazer o download e clicar em Documento PDF e ele será salvo. Então, é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e que acrescente na formação de vocês. Muito obrigada!